dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Papo de Montenegrino. Está começando mais um episódio desse podcast que semanalmente traz entrevistas destacando pessoas, histórias e ideias que tenham relação com a principal cidade do Vale do Caí. De uma forma bem leve, nosso objetivo é repercutir assuntos globais, assuntos gerais, mas sempre com um olhar local. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. Eu sou a jornalista Manuela Petri. E aqui ao meu lado está ele, que é multifuncional, Super João, videomaker, fotógrafo, músico, programador, o que mais queira. Não, tá bom até aí. E ele coordena esse projeto aqui com a gente. Todas as quintas, ele que sobe os episódios no Spotify e no YouTube. O Papo de Montenegrino é uma iniciativa totalmente independente, né, formada por nós três que gostamos de conversar e contar histórias. E se você tem interesse em apoiar esse projeto, pode fazer contato conosco lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino, no Instagram ou no Facebook. Também aceitamos sugestões de temas e entrevistados para participarem com a gente aqui. E passados esses primeiros avisos protocolares, vamos então à pauta do dia. E está se aproximando a 19ª Feira do Livro de Montenegro e 14ª Feira do Livro do Vale do Caí. E o patrono dessa edição, que deve ocorrer de forma híbrida por causa da pandemia, é o Matheus Araújo. Ele é natural de Montenegro, técnico em administrações de empresas, licenciado em bacharel em educação física, pós-graduado em gestão cultural, com MBA em gestão de pessoas e liderança. Publicou seu primeiro livro, Notas de um Pai Grávida, em 2015. Em 2021, lançou seu segundo livro no formato de e-book intitulado Quase, que inclusive está disponível para download. Matheus, é uma alegria muito grande te receber aqui no Papo de Montenegrino. Seja bem-vindo. Olá, Manu aí, o pessoal da mesa aí. Eu que tenho que agradecer pelo convite aí. Muito legal estar conversando com vocês. Beleza. Matheus, vamos, como diria o poeta, começar do começo, né? Eu queria saber de ti qual a sensação de ter sido escolhido o patrono, né? E qual a tua expectativa para a feira que tá quase aí? Cara, a pergunta, se fosse fazer uma resposta única e exclusivamente formal, né? Foi uma honra, lisonjeado, enfim. Mas quando me anunciaram, eu tremi as bases e eu quase desmaiei. Porque foi uma peça, foi muito legal. Eu não sabia. E aí fui convidado para participar de uma reunião corporativa na Estação da Cultura. E aí eu tenho a grata felicidade de ter um monte de gente legal junto comigo que me pregaram a peça e foi bem legal. Aí para essa tal reunião corporativa na Estação da Cultura, estava inclusive me trollando a minha filha de 7 anos, ao chegar lá, e prefeito e tudo mais, e me fizeram esse convite muito legal, assim, foi uma experiência bem legal. Mas o fato de ser patrono eu sou humano, raso, erro pra caramba, mas também tem minhas vaidades, né? Mas assim, tem a questão da autoestima, né? A lisonja, né? De tu estar sendo referenciado, ser escolhido, mas também tem um peso muito grande, né? Porque ser patrono carrega e defender uma ideia, né? Mais do que só o evento em si, defender a ideia da leitura, da ideia do livro, né? E isso acho que é o maior barato de ter sido escolhido patrono, assim, a responsabilidade que tem de estar defendendo a ideia do evento, né? Que vai muito além de só aqueles dias ali, aquela semana. Enfim. Claro. Matheus, tu começou a ler, assim, a gente sabe um pouquinho da tua história, tá? Incentivado pelo teu pai, né? Que era motorista de ônibus e que seguidamente levava livros para casa. Com toda a concorrência imposta hoje pela internet, videogame, TV, enfim, existe ainda uma receita para encantar as crianças com a leitura, na tua opinião? Receita, quem sou eu para dizer ou analisar isso, né? Muito difícil, muito complicado. Mas de fato, assim, sabe? O meu pai era um leitor inveterado, assim, muito forte, de ler Sidney Sheldon, Agatha Christie, seleções. E ele trabalhava em Porto Alegre e ele tinha acesso ao mercado público, principalmente às bancas da rodoviária de Porto Alegre. E quando ele chegava, eventualmente, normalmente na quinta ou na sexta-feira, que daí os livreiros, a galera da banca trazia
as edições novas de gibi, principalmente da Marvel, da DC e do Tarzan, do Edgar Rice Burroughs, que é o escritor, né, o autor do Tarzan. Uhum. E aí tinha aquela simbologia, assim, vou esperar o pai chegar com um livro novo. E aí, assim foi, na infância, né? Hoje, eu acho que não... a receita segue, em suma, sendo a mesma, né? Tu ter acesso, construir, aprender pela leitura, as plataformas, o jeito vai mudando, né? De repente pode ser que o livro de papel já não tem tanto apelo como tinha antes, mas tem outras formas de leitura, a própria leitura online, leitura no tablet, leitura no celular, e até rediscutir a própria questão da leitura, né? Hoje se lê de outras formas, acho eu. Matheus, a gente vai ter uma feira do livro que é em meio à pandemia, né? E aí eu queria, assim, o pessoal tá falando que ela vai ser no modelo híbrido. Queria que tu nos explicasse mais ou menos assim como vai funcionar e também assim perguntar se tu acha que esses 2 anos de atividades interrompidas com a pandemia, isolamento parcial, né? Isso pode ter colaborado também para o surgimento de novos leitores? Primeiro, em relação à feira, né? A gente está aprendendo... A gente, que eu digo em termos de organização do evento, assim, né? Eu, enquanto integrante da comissão também, embora eu não estou muito por dentro da programação, né? Eu estou tocando, tem gente que toca a parte técnica bem, com mais propriedade, mas a ideia é fazer um formato híbrido. Quando eu falo híbrido, é de algumas coisas presencial e outras coisas online, né? Por exemplo, eu já fiquei sabendo que vai ser muito massa, assim, vai se recuperar o fato de ter livreiros na praça, que é, legal. Acho que um ponto de partida da ideia da feira, né? A ideia de feiras de livro é legal de contextualizar, e eu gosto de falar, viu? Se eu estiver falando demais, vocês me cortem, porque senão fica à vontade. O podcast vai durar 5 horas. As feiras de livro, esses eventos literários a céu aberto, aí em Porto Alegre tem uma referência muito forte na América Latina, porque tem uma simbologia forte, assim, né, até política, assim, de posição, que é de dizer que o livro é para qualquer um pode acessar, e tanto que o livro vai para a praça, vai para a rua, para que qualquer um tenha acesso a ele, entendeu? E, obviamente, também, por isso que também é legal de estar voltando aqui, tem a questão da venda, né? Porque tem a livraria, tem o livreiro, tem o escritor, tem o autor, tem o ilustrador, tem o editor, tem a bibliotecária. Essa galera foi muito impactada, como todo mundo da área cultural, esportiva e de eventos, né? E aí ter acesso a levar para a praça de novo, levar a um lugar acessível, que tem uma visão de trânsito público, é muito bacana isso, não como era até pouco tempo atrás, obviamente, né? Mas vai ter de novo, aí deve ter alguns livreiros na praça, né, presentes, né? E além disso, algumas atividades presenciais, como por exemplo, assim, eu acho que a própria abertura, a solenidade de abertura deve ocorrer presencial, com restrição para pouca gente, enfim. Vai ter sessão de autógrafos dia 7 de outubro no restaurante do Rude Buffet, no centro da cidade, vai ter sessão de autógrafos. Eu vou estar lançando a versão impressa do meu livro, além de outros escritores aqui da cidade. Deve ter algum espetáculo acontecendo de música ou de teatro, acontecendo de forma presencial. E, paralelo a isso, nas páginas aí da Prefeitura, da Feira do Livro e do SESC, provavelmente, algumas atividades online, né? Daí lives no Facebook com escritores, com oficinas, palestras, enfim. E além disso também eu estou fazendo algumas visitas, assim, alguns bate-papos em escolas. Semana passada eu tive a grata surpresa de visitar uma escola rural lá no Porto Garibaldi, lá, uma turma muito seriada, e aí rolou um papo sobre Mestre Yoda, Naruto, Ernest Hemingway, Gabriel Garcia Marques, demais, assim, que é o que eu curto. Rolou desde Demolidor, Homem-Aranha, até Prêmio Nobel de Literatura. E aí, muito legal, a atividade já respeitando o protocolo, presencial, enfim. Isso, toda essa volta aí, tá, Cássio? Só para dizer como é que vai ser a feira, tá? Claro. Mas vamos voltar lá pro lance de surgir novos leitores. Eu acho que sempre está surgindo novos leitores, né? E o acesso tem que ser cada vez mais fomentado. Agora, como e onde, aí é outro papo, né? Eu, por exemplo,
eu fiz tão pouco, assim, tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para escrever, para conhecer, e eu sempre tive que... eu surfei por várias áreas, assim, tanto na parte de cultura e esporte, que é a minha profissão, é o meu lazer, é o que eu acredito e corro atrás. O meu primeiro livro nasceu a partir de postagens do Facebook. O segundo livro nasceu primeiro online, e aí eu imprimi alguns agora para lançar na Feira do Livro. Porque tem uns caras tipo os Mateus da vida que ainda gostam de sentir o cheiro do papel. Eu gosto também, eu sou dessa turma aí. E atendendo a isso, né, aquelas pessoas que ainda têm dificuldade com o Kindle, ler no celular, no tablet, o Mateus é um deles. Aí, para essa galera, ou seja, eu fiz o processo inverso, né? Primeiro eu lancei um e-book e depois eu estou lançando o impresso, né? Eu acho que novos leitores sempre surgem e o poder que a leitura em si faz e traz sempre está em voga e sempre está cada vez mais importante. A pandemia, de repente, contribuiu, né? Porque a gente teve alguns aspectos dessa tristeza toda que a gente está vivendo, tem coisas boas também, né? Uma delas é o nosso cuidado consigo mesmo, muitas vezes, né? Ficou... às vezes pode ser que tenha mais tempo para ter acesso à leitura, tu pode ter mais tempo para fazer coisas para ti mesmo, né? É estranho falar isso, fazer coisas para você mesmo, mas a leitura é isso, né? É algo bem solitário, é a tua relação com o livro, com o texto, a tua construção mental em cima de algo que alguém pensou, alguém contou aquela história, e isso eu acho que com a pandemia pode ser que tenha, não sei se aumentado, né? Mas tem ficado bastante em evidência, né? Eu sou uma pessoa inconformada, né? Eu sempre acho que eu leio pouco. Eu nunca leio o suficiente o quanto eu gostaria. Também penso assim. Mas mesmo nesse cenário pandêmico, é legal a gente saber que vão estar os livreiros na praça, algumas atividades presenciais, porque dá o clima de feira, né? Acho que Feira do Livro, sem tudo isso, dá um estranhamento, causa uma coisa estranha. Dá um vazio, né? Porque Feira do Livro tem que ter o livreiro, tem que ter a apresentação lá na praça. Atividade, gente, né? É verdade. Matheus, no teu primeiro livro, que é Notas de um Pai Grávido, tu fala bastante sobre a tua vida pessoal, né? Tu falou que surgiu a partir de postagens do Facebook e tal. Tu pensa em seguir escrevendo sobre a paternidade, algo que te instiga à literatura? Não, eu não tenho nenhum projeto específico nisso, assim. Foi o livro, como eu falei antes, foi uma história muito louca, né? Os projetos que eu tive até agora, ou tenho para escrever, vou sentar, daqui vai sair alguma obra, daqui vai sair alguma coisa, não andaram. E os que foram um acaso andaram mais. Esse é um exemplo. Quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, eu comecei a escrever alguns textos no Facebook. E aí, desses textos, eu comecei a escrever sem periodicidade, sem preocupação nenhuma. Foi muito legal, assim. Eu estava compartilhando coisas que eu sentia naquela loucura, assim, de descobrir que ia ser pai, a paternidade, e quanto que isso impactou na minha vida. Mas é assim, comecei a escrever no Facebook, os textos das pessoas começaram a gostar. Aí tive alguns amigos, aqueles amigos assim, não que apartam a briga e chegam dando voadeira, assim, sabe? Já para te incentivar, para te empurrar mesmo. E aí, cara, escreve mais, bota pilha, e eu comecei a escrever bastante, assim. Algumas coisas legais e algumas outras grandiosíssimas porcarias também, né? Quando tu escreve muito em quantidade, não quer dizer que tudo é bom. E aí, enfim, aí eu mandei alguns textos para alguns concursos literários, tanto de crônicas quanto de conto. Eu participei de algumas antologias, acho que 2 ou 3. Na época também, em 2013 para 2014, tinha o prêmio literário da AMES, do Jornal MBA, né? Uhum. Eu também fui selecionado lá, fui premiado em quase todas as categorias. Aí eu participei de um concurso na cidade de Praia Grande, em São Paulo, fui premiado. No concurso da Associação Baiana de Escritores, também fui premiado, selecionado. Dei esse livro, inclusive até
da União Baiana de Escritores. O livro foi lançado na Feira de Frankfurt, com um texto meu. Eu mal botei o pé fora do Brasil, passando ali no Chuí, que é um texto meu publicado em alemão. Ah, que legal. Foi demais também, lá em Frankfurt. E aí, depois disso também, teve um convite no jornal Progresso para mim escrever uma coluna semanal de crônicas, né? E aí, que na prática aí tem dois aí que manjam muito bem da questão da crônica jornalística, né? Mas um exercício muito legal. Primeiro, tu tem um prazo para escrever. Segundo, tem um tamanho para escrever. Eu tive que controlar a minha emoção racionalmente naquele espaço ali, naquela lauda com X caracteres, enfim. Foi um exercício muito massa. Aí escrevi quase um ano no Jornal Progresso. Eu já tinha outras experiências de escrita de crônica em jornal, mas ali foi muito legal. E aí depois foi indo até que eu tive, de novo, né, alguns amigos que botam pilha, e as pilhas pro bem ou pro mal, né, que te ajudam, te botam na roubada. Teve 2 ou 3 editoras que gostaram dos textos e aí acabou virando livro impresso. Na época também eu mandei um projeto do Fundes, que existia o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Cultura. Eu fui contemplado com um projeto e aí, além de publicar o livro, eu não me lembro quanto foi a tiragem, mas em torno de 20% a 30% da tiragem do livro foi totalmente gratuito, distribuído em escolas, em espaços diversos aqui de Montenegro, desde escolas até penitenciária moduladas, casas e lares, espaços que tinham, de alguma forma, assim, alguma relação com a fraternidade, sei lá, espaço de movimento social, enfim, foi bem bacana. Mas, como eu falei, foi um registro de um estado emocional, do momento, entendeu? Foi de descobrir e o começo da paternidade, né? Eu hoje não tenho nenhuma pretensão de continuar escrevendo sobre isso, assim. Até no livro do Quase, depois tem alguns desdobramentos, mas aí já com uma outra pegada, com uma outra proposta. Claro. Matheus, justamente a gente queria te perguntar sobre o Quase, que inclusive está disponível para download, como a Manuela falou lá no início, né? E ali tu escreve sobre o cotidiano, né? Sobre coisas que para muitos passam despercebidas em alguns momentos, né? Tu acha que na literatura, assim como na vida, a beleza ela também está nos detalhes, assim? Fala um pouco para a gente sobre essa segunda obra. Eu acho que não só está nos detalhes, como está nas pequenas coisas, né? Nas micro coisas, por exemplo, né? De novo, né? Eu estou falando para 2 pessoas que eu gostaria de ouvir muito, né? E vocês são de 2, no segmento profissional do jornalismo, que tem tudo a ver com o que eu gosto de escrever, né? Principalmente a crônica e o conto. Depois que eu lancei o primeiro livro, Notas do Pai Grave, passada a euforia, sou escritor, lindo, maravilhoso, beleza. Aí baixa a poeira, junta os cacos e vai estudar, meu. E aí eu comecei a estudar mais, assim, afinco, estudar tanto de participar de oficinas literárias, quanto de procurar mais autores, enfim, né? E um dos gêneros aí que comecei a estudar pra caramba, assim, foi a crônica, né? E a crônica tem muito a ver com o jornalismo, que é uma opinião, eu tô dando uma opinião sobre alguma coisa, um momento, uma situação, enfim. E veio muito da pegada do jornalismo de dar o espaço no jornal, o espaço físico, né? Aquele 1/4 de página, enfim. Isso aí você sabe muito mais que eu. Sobre determinado assunto, né? Oi? Não, realmente, a gente tem uma pequena experiência aí com 1/4 de página, meia página, esse tipo de linguagem. E aí vocês ainda têm a roubada de, por exemplo, me fale sobre o risco que tem pregos enferrujados no chão e tu tem que escrever aquilo dentro de 15, 5 minutos, né? Por aí, né? Por aí. Para dar notícia, né? Agora já eu dou pitacos, né? Eu falo de algumas coisas. E principalmente, cara, nesse livro, ele é um compêndio também, é uma junção de vários textos, não foi assim, vou sentar, vou escrever um livro, foi vários textos publicados
eu escrevia num blog chamado Jornalismo de Boteco, lá de São Paulo. Alguns textos eu mandei, alguns textos tem lá, alguns textos que eu escrevi no Jornal IBA, do Jornal Progresso também. Mas usando a pegada da crônica e do conto, né, que é texto curto, é papum, eu vou dar um recado e deu. E os temas que eu escrevo e como eu escrevo, não estou falando nem de qualidade técnica, tá? Mas eu sempre curti muito também, de novo, né, o que eu falei antes, depois de ter lançado o livro em 2015, que era a Euforia da Paternidade, não sei se racionalidade ou irracionalmente, eu comecei a gostar de escrever sobre assunto que dá briga. Principalmente assunto proibido. Que é ótimo no Brasil de hoje, então é uma maravilha, né? Mas ao mesmo tempo, né, Cássio, assim, assunto que não se pode falar, né? Assunto que dá briga, que é tabu. Futebol, política e religião. Mas aí já tem também uma outra classificação, assim, que isso, falar que eu digo, de novo, no ritmo da crônica, do que a gente está fazendo agora, está fazendo bate-papo, né? Não é notícia, é romantizar a situação, né? Outros temas que são proibidos também, e eu sempre me agradou abordar isso, é dinheiro, morte e sexo. A gente não senta para conversar com um estranho para perguntar como é que tá a tua vida financeira, quantos boletos atrasados tu tem. Vamos conversar como é que a gente vai ser depois que a gente sair dessa para melhor, como é que vai ser a nossa relação com a morte e o sexo. E aí, chega, tu vê um camarada, a primeira coisa que tu fala: oi, bom dia, como tá a tua vida sexual? Isso são coisas que a gente, em geral, não faz, né? Os tabus, né? Mas aí... Oi? Os tabus, né? Os tabus todos que não nos deixam falar sobre isso. Com certeza. E não preciso estar contando minha vida sexual para todo mundo e nem eu não vou perguntar, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, também isso faz parte da vida, né? Falar sobre morte, falar sobre, por exemplo, dinheiro. Isso é uma questão de saúde, né? Saúde financeira, enfim. E aí, ao mesmo tempo também, a crônica tem um lance legal, e aí eu sempre me coloco como vítima e principalmente como palhaço. O palhaço é aquele cara que faz a gente rir das agruras, das tristezas que a gente tem, entendeu? Uhum. Tu tem nariz de palhaço, tu cai no chão e bate com a cara, tu tem, por exemplo, os serviços públicos pagando impostos altíssimos e não te responde a contento, tu tem problemas que tu não consegue dar conta, tu tem doenças, tu tem agruras, e só que eu me coloco em primeira pessoa, entendeu? Eu me coloco como palhaço. Quando tu lê o texto, tu tá dando risada dos problemas do Matheus, tá dando risada dos problemas da cidade onde o Matheus vive, e, no entanto, o subtexto diz que a tua cidade também é assim, entendeu? A tua cidade também tem buraco, tu também vai passar por problema com a morte, tu também vai dar risada quando tu cai, ou melhor, a gente dá risada quando o outro cai, né? Mas rir do palhaço, tu tá rindo de você, de ti mesmo, entendeu? E aí, com o texto, eu tento, né? Não sei se eu consigo no livro, dar risada dessas coisas. Tu vai dar risada de morte, tu vai dar risada de corrupção, tu vai dar risada de miséria, tu vai dar risada de política. Tu tá rindo de ti mesmo, quando tu ri do que eu escrevi falando do Matheus, entende? Saca? Sim. Claro. Matheus, e tu mesmo em 2 livros já andou por vibes completamente diferentes, e Montenegro tem essa tradição de ter escritores de vertentes bem distintas. Tu acha que é possível a gente dar mais espaço e ainda mais reconhecimento para os autores daqui, para os escritores que são daqui de Montenegro? Sem dúvida. Sempre tem margem, né? Não só da escrita organizada, da literatura, mas de todos os outros segmentos artísticos, né? Acho que a Feira do Livro é o evento que, digamos assim, tem a maior vitrine, tem o maior espaço. A gente já tem alguns ganhos consideráveis, por exemplo, né? Eu só estou gravando esse podcast aqui como patrono da Feira do Livro, porque existe uma lei municipal que diz que o patrono da Feira do Livro tem que ser alguém da cidade
envolvido com a cidade, envolvido no sentido de trabalhar, morou, nasceu aqui, enfim. E inclusive o homenageado, né? Que já é uma referência muito legal, porque vai sempre puxar brasa daqui. Então, a gente não tem, pelo menos na proposta desse evento, a ideia de o que é de fora é melhor, né? Ou chamar alguém muito midiático, que não tem envolvimento, enfim. E aí a feira é muito legal nesse aspecto, porque tem essa ideia de estar referenciando quem é daqui, né? Mas aqui a gente tem gênios, diria assim, tanto da parte do romance, do conto, da crônica, da poesia, da escrita técnica, acadêmica, de HQ, ilustração, né? A cidade é muito feliz, né? Não só na quantidade, mas na qualidade do que se escreve aqui, né? E aí o espaço, tanto para surgir pessoas novas, assim, quanto para referenciar e dar força para quem já está escrevendo, é importante e, quiçá, tenha cada vez mais, né? Matheus, quero te agradecer muito, cara, pelo tempo, pela disponibilidade, por ter conversado com a gente hoje. Que seja uma baita feira, né? E que a gente possa, depois da feira, voltar a bater papo e conversar mais sobre o cotidiano, sobre paternidade, enfim, né? Sobre tudo que faz parte aí da nossa rotina. Legal. E que bom, assim, meus cumprimentos também por vocês aí, por estar abrindo esse espaço aí. A gente está conversando sobre literatura, né? Está falando sobre a importância de ler, que eu acho que é uma das maiores, como é que fazer assim, o maior legado, o maior desafio que tem o evento, a feira aqui para a região, não só de Montenegro, né? Porque a gente, por exemplo, vai ter atividades até em outras cidades rolando, assim, né? Eu até deixei um textinho aqui, tá? Que não é meu, é de um poeta paulista chamado Sérgio Vaz. Ele diz assim, ó: quem lê chaveca melhor. Poeta, me dá um motivo para ler. Quem lê chaveca melhor, moleque. Vive, tô indo lá comprar uns livros de poesia amanhã. Aquele alvoroço. Aí uma menina lá no fundão pergunta assim: e nós, poeta? E as meninas? Quem lê não aceita qualquer chaveco. Eu, rindo sozinho, só tenho a certeza de um feitiço a lançar no ar. Quem lê, enxerga melhor. Poeta Sérgio Vaz, então que a gente consiga enxergar melhor a vida e o mundo aí pela leitura. Que massa. Pô, é isso. É isso. Muito obrigado por isso também, Matheus. E muito sucesso na feira aí. Valeu, grande abraço para vocês aí. Valeu, um abraço. Valeu, Matheus. E a gente deixa aqui, por último, a data, então, de 5 a 9 de outubro, Feira do Livro de Montenegro. Vocês podem acompanhar no @Feira do Livro de Montenegro, no Instagram. Tá sendo atualizado lá com programação, enfim, o que vai estar acontecendo. E provavelmente, Manu, nas páginas da Prefeitura de Montenegro também, ali, com certeza a imprensa local vai dar também vai dar um com certeza. Já foi, eu acompanhando ali no Instagram do Matheus, já foi destaque TV Cultura, no Progresso, Fato Novo, Jornal IBA, nas rádios, enfim, então é fácil de encontrar informação sobre a Feira do Livro e poder acompanhar o que vai rolar aí durante esses dias. Beleza. Antes de encerrar cada programa, a gente sempre tem o Dica Daqui. Mas o que é isso? A Manu e eu sempre separamos uma sugestão ligada a Montenegro, ligada à região. Pode ser um restaurante que vale a pena conhecer, um projeto social, um perfil de montenegrino para seguir nas redes sociais e por aí vai. Uma dica aleatória que a gente traz aí, que a gente julga importante. Manu, o que temos para hoje? Minha dica eu julgo gostosa, na verdade. Deliciosa, saborosa, escolha os adjetivos que quiserem. Que é um novo café colonial que tá rolando na cidade, que é da padaria Quipão, ali na Ramírez, perto da rodoviária. O café colonial da Quipão acontece de segunda a sábado. Todos os dias da semana, praticamente. De segunda a sexta, das 2 às 7h30. Sábado, de manhã, das 8 ao meio-dia. E de tarde, das 2 às 7h30 também. Aquilo e tem livre. Então, para quem gosta, assim como eu, né, de café colonial, que eu acho que é uma unanimidade,
pode passar na Quipão e provar, porque eu ainda não tive o prazer de ir, mas a minha mãe, que é tão crítica quanto eu, foi simplesmente disse que está delicioso. Então, tá na minha lista aí e que a gente se encontre por lá. Boa. Manu, aliás, eu penso que quem não gosta de café colonial, bom sujeito não é. Com certeza não. Né? Bom, já que o tema de hoje foi Feira do Livro, né, o papo com o Matheus, quero trazer uma dica aqui de conteúdo no Instagram de uma pessoa que a gente já conversou no podcast em um desses 21 programas, que foi o Gelson Westenfelder, que é conhecido como o filósofo dos quadrinhos. Ele está alimentando de um jeito muito legal uma página no Instagram, que é só jogar lá Filósofo dos Quadrinhos, trazendo explicações sobre quadrinhos, sobre filosofia, que é a mistura que ele faz, né? Então, por exemplo, hoje, no dia que a gente está gravando, ele fez um post explicando o que é arte sequencial, né? Sempre ligado aos super-heróis, né? Que é uma linha que o Gelson sempre trabalha. Então, joga lá no Instagram, Filósofo dos Quadrinhos, e acompanha o trabalho desse outro escritor montenegrino, beleza? E assim que a gente chega ao fim de mais um episódio, mas não se esquece, segue a gente nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. Valeu, Cássio, valeu, João. Valeu, Manu. Quinta, estamos de volta. Hoje, agradecer aqui a hospitalidade do João, que cedeu a casa dele pra gente gravar, com direito a quitutes aqui, né? Amendoins e afins. Amendoins e afins. Então tá, lembrando que toda quinta-feira no Spotify, no YouTube, no final da manhã, né? A gente não vai dar um horário. No final da manhã o programa tá ali, né, ô João? Assim, até pode ser início da tarde também, dependendo da situação. Vamos botar quinta, daí não tem erro. Mas sempre a gente faz o seguinte, acompanha ele, como a Manu disse, na rede social, que assim que o programa vai pro ar, a gente avisa lá no Instagram e no Facebook. Beleza? Falou, Manu. Falou, João. Até a próxima. Tchau.